O assédio moral não é um fenômeno incomum. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 36% da população sofre com o problema. Legisladores e organismos internacionais de direitos humanos estão atentos a isso. Este é o assunto de hoje do quadro Direito em Pauta. Uma pesquisa realizada pelo site vagas.com aponta que, dos 4.900 profissionais ouvidos, 52% disseram ter sofrido algum tipo de assédio sexual ou moral. Mesmo assim, apenas 12% das vítimas fizeram denúncia. Boa noite, professor Paulo Regis. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui, tratando de um tema jurídico. Muito bem, e os nossos convidados de hoje? Sem dúvida. Hoje nós contamos com a presença do nosso colega, que é o professor Felipe Ferraz Merino, professor de Direito do Trabalho do campus aqui de Canoas. E, como sempre, o prestígio do professor Jorge Trindade, que nos ajuda a discutir e dar encaminhamentos, não só no campo jurídico, estritamente jurídico, mas também avaliando as questões que envolvem a psicologia. Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar com o nosso convidado especial, professor Felipe Ferraz Merino. É possível identificarmos as principais características dos trabalhadores assediados, por exemplo? Acho que vamos um passinho para trás, vamos começar diferenciando, né, professor? A gente estava conversando fora do ar, né? Sim. O assédio moral, o assédio sexual e o dano moral. Por favor, professor. Sim, as pessoas confundem muito, né? São três coisas diferentes. O dano moral é quando o empregado sofre algum tipo de ofensa. Essa ofensa pode ser física ou pode ser verbal, algum tipo de agressão, e ela é feita numa vez só, não é? Num momento só. E isso gera o dano moral. Diferentemente do assédio sexual e o assédio moral, que é uma coisa realmente feita ao longo do tempo. Não é? Aquela pessoa é vítima de vários atos ao longo do tempo que vão tornando aquele ambiente de trabalho difícil. Sim. Um dos motivos do assédio moral hoje, principalmente com relação a essa crise financeira que nós temos, é que se o empregado é demitido, o empregador tem que pagar 40% de FGTS, Sim. tem que indenizar o aviso prévio, não é? Então, o custo para o empregador demitir o empregado é maior, é melhor que ele peça demissão. Então, muitas vezes, os empregadores, nesse momento de crise, utilizam o assédio moral propositalmente para que o empregado não consiga mais ficar naquele ambiente de trabalho, se sinta mal e peça demissão. Sim. Pedindo demissão, vai sair mais barato para o empregador nesta concepção, não é? Então, mexe também essa questão do assédio moral com a questão econômica das empresas. Sim. E o assédio sexual já é diferente, ele tem um cunho sexual, uma intenção sexual. Então, muitas vezes, nas empresas, as pessoas têm aquele poder hierárquico de chefia, poder de dar uma promoção, poder de dar melhor condição de trabalho, né? E acaba assediando uma mulher, né? Geralmente, as mais jovens são mais vítimas, né? E homens também. Sim. Existem condenações de homens que sofreram assédio sexual no trabalho também, claro, né? Em função de favorecimento no trabalho. E assédio sexual, inclusive, é crime, não é? É uma conduta penalizada como crime, mas na área, vamos dizer, de indenização material, o empregado tem que buscar isso na Justiça do Trabalho, Sim. porque são dois processos diferentes. Uma coisa é o assediador responder na esfera criminal pelo crime de assédio sexual e, além disso, ele pode responder um processo trabalhista também, indenizando a pessoa, uma indenização material financeira por este constrangimento sofrido no ambiente de trabalho. Sim. Depois eu volto a outra questão, né, que a gente tinha uma outra questão. Depois eu volto, mas vamos com o professor Paulo Regis, por favor. Perfeitamente. Professor Merino, e a questão da legislação? O Brasil, existe dispositivos específicos sobre o assédio moral no trabalho e lhe peço ainda que faça uma brevíssima abordagem sobre a legislação de outros países, que nós chamamos de direito comparado. Eu primeiro agradeço muito a estar nesse espaço, né, que pode divulgar esse tipo de informação,
porque isso eu acho que é uma coisa importante para todos os trabalhadores, né, do Brasil. O que acontece com a legislação? O Brasil, infelizmente, a legislação trabalhista não contempla o assédio moral, nem o dano moral e nem o assédio sexual. A nossa CLT não tem essa legislação. Ou seja, nós temos vários outros países que têm essa legislação, por exemplo, França, Espanha, Alemanha, Suíça, Suécia, Bolívia, vários outros países que têm isso na legislação trabalhista. O que acontece no Brasil? O juiz do trabalho utiliza, por analogia, o Código Civil, a questão de responsabilidade civil, para aplicar uma indenização num caso de assédio sexual, num caso de assédio moral ou de dano moral, diferente de outros países que têm uma legislação específica. Então, o que acontece? É muito difícil para o juiz trabalhista conseguir dar uma sentença, decidir de uma forma padronizada. Então, as sentenças, elas vêm vindo de uma forma muito diferenciada, os valores muito diferenciados, justamente porque não tem uma legislação específica, não é, sobre esse caso. Já na Alemanha, por exemplo, a legislação trabalhista, né, além de prever o assédio como algo que gera uma indenização para o empregado, ainda obriga as empresas a ter um plano de intervenção juntamente com os sindicatos quando há um caso de assédio. Sim. Na França, por exemplo, o que acontece? O empregado que sofre assédio, ele tem, pela legislação trabalhista, estabilidade no emprego, e aquela pessoa que é testemunha do assédio também tem estabilidade no emprego. Porque no Brasil, por exemplo, não existe isso. Se ele sofreu assédio, ele vai entrar com processo, vai ganhar uma indenização, mas vai perder o seu emprego. Sim, vai ser retalhado. Vai ser retalhado, claro. Não é? Agora, a gente começou começou a conversa, a primeira pergunta seria sobre as características do trabalhador assediado. Eu vou pedir ajuda também do professor Jorge Trindade, porque a gente trouxe números aqui, por exemplo, nessa pesquisa que a gente trouxe do site vagas.com, mais da metade já sofreram algum tipo de assédio. Apenas 12% fizeram a denúncia. E vamos tentar entender essas características do trabalhador assediado, porque, por exemplo, no refeitório se comenta, olha, eu acho que aquilo que aconteceu contigo foi um assédio moral, eu fui assediado, mas isso não se transforma em um processo. Por que isso? É o medo da retaliação? Em primeiro lugar, eu acho, Bives, que pegaste muito bem essa ideia. É o medo e o constrangimento que a pessoa passa, além daquilo que ela já vem sofrendo na relação de emprego, é o medo e o constrangimento de se expor. Mas não esqueçamos que isso é fundamental, porque o que está em jogo é a questão da dignidade da pessoa humana. E, por outro lado, é muito difícil a gente constatar, mas os sinais são evidentes. Depois de um assédio de qualquer natureza, as consequências psicológicas podem ser gravíssimas. Elas podem começar com sintomas de ansiedade, de medo, de angústia, pode se transformar num pânico, pode levar à insônia, pode trazer doenças de natureza psicossomática, como, por exemplo, úlcera, gastrite, enxaquecas. Pior, pode conduzir, uma pessoa que vem sistematicamente sendo assediada, pode conduzir ao uso do álcool, a recorrer a drogas e, em casos muito extremos... Absenteísmo, né? Absenteísmo, pode gerar depressão e, em casos extremos, professor Paulo Regis. Sim. É muito importante que se diga, pode levar, inclusive, à tentativa de suicídio. Verdade. Então, esses motivos, essas consequências, justificam que a pessoa que está passando por isso vá reclamar por si, porque é aquilo que ela vem passando, vem sofrendo, mas também faça isso para que não aconteça com outras pessoas. Sem dúvida. E a ação de cobrança, como é que... A ação trabalhista, o trabalhador que sofre assédio no trabalho, assédio moral do trabalho, como é que ele encaminha isso? Ele tem que reunir alguns elementos probatórios. Eu tenho que ter uma testemunha, algum e-mail. Como é isso, professor? Como é que o trabalhador faz para comprovar, para ter sucesso numa ação? Ou até mesmo o uso de câmeras de vigilância hoje que temos. Todas as empresas são monitoradas internamente. Isso é um grande problema,
porque a maior parte dos processos, o empregado que quiser uma indenização tem que entrar na Justiça do Trabalho, tem que procurar um advogado e entrar com o processo. Essa é a única forma dele receber uma indenização. E o que acontece? A maior parte dos números dos processos de assédio moral são julgados improcedentes por falta de prova. Eu acredito, por falta de provas. Estou reiterando. Claro, exatamente. Uma média, eu acredito, não sei dizer especificamente, mas eu acredito que menos de 50% dos processos da Justiça do Trabalho nesse tema são julgados procedentes. O empregado precisa de uma prova, né? Geralmente a prova é testemunhal. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho tem aceitado provas também por meios eletrônicos. Então, hoje, o Facebook, o WhatsApp, filmagens, gravações, e-mails, qualquer tipo também de ofensa por meio eletrônico, ela pode ser considerada como prova. É claro que para isso, por exemplo, você tem alguma ofensa, vamos dizer, no Facebook, você tem que ir até um cartório, né, e registrar, fazer o registro disso, para que ele fique válido como prova, né? O tabelião vai fazer o registro e vai ser válido como uma prova judicial. Mas essas provas também podem ser utilizadas na Justiça do Trabalho. Isso flexibiliza mais as provas. Agora tem que provar, não é? Tem que provar. Mas neste psicoterrorismo, professor Jorge Trindade, o laudo técnico gerado por um médico especializado ou um psicólogo não poderá vir aos autos para consolidar? Pode, e frequentemente vem, o professor Merino utiliza isso no seu trabalho, e é um trabalho que nós praticamente desenvolvemos. Pode comprovar através de uma avaliação ou de uma perícia psicológica ou psiquiátrica, ou se for de um caso físico também médica, para que o juiz já, ao receber a demanda, já tem ali as provas consolidadas do prejuízo, do dano psicológico ou psiquiátrico sofrido. Isso ajuda muito porque dá, digamos assim, uma espécie de corrimão para o magistrado, que ele sabe mais ou menos quais são as consequências daquele problema. Mas também queria acrescentar, se me permite, o professor Merino, que essa questão do assédio, ela não vem, professor Merino, e me corrija se eu estiver errado, apenas de alguém que tem um cargo superior em relação ao inferior. Ela pode ocorrer na mesma hierarquia, digamos assim, entre pessoas que estão no mesmo cargo ou função e podem, inclusive, se não estou equivocado, pode vir, inclusive, de quem ocupa uma função menor em relação a um superior. Sim, com certeza. Ou não. Sim, com certeza. O assédio moral pode ocorrer também do empregado para o empregador, né? Por exemplo, vamos dizer que um gerente novo que entra no trabalho é rejeitado pelo grupo de empregados que começam a fazer sabotagem ao seu trabalho para que ele fique prejudicado profissionalmente com o dono da empresa. Então, isso também seria um assédio, trabalho, né, dos empregados com o empregador e dos colegas também. Muitas vezes pode ser da alta direção de uma empresa, porque a política que a empresa adota é de elevada competitividade. Como, por exemplo, o que acontece não raro no sistema de bancos, onde se estabelecem metas tão exageradas que os funcionários humanamente não conseguem atingir. E entram em tristeza, depressão, frustração. Sim. Vamos fazer o seguinte, eu não tinha solicitado, mas como a gente tem telespectadores muito fiéis, né, que já tem no seu celular, que bom, a gente fica muito feliz em saber que você nos acompanha, e já tem no seu celular o WhatsApp, pode participar com opinião, questões e depoimentos. Nesse caso, especificamente, nós vamos preservar a sua identidade. Então, você pode participar pelo 99588-2374, 99588-2374, está aqui embaixo na tela, adiciona no celular, na agenda e utiliza o WhatsApp. A gente tem um depoimento anônimo, tá? É o seguinte, ó, boa noite, sofri assédio moral e perseguição em meu serviço, mas como estava em contrato, não fiz nada e em meu local de trabalho não podia usar o telefone celular, ou seja, ela não conseguia registrar ou testemunhar isso em áudio ou vídeo. É uma técnica de uma pessoa que trabalha na enfermagem, técnica de enfermagem, ou técnico de enfermagem. No ambiente de trabalho, o empregador tem o poder de direção. Então, ele pode colocar câmeras, ele pode ouvir as gravações telefônicas, porque o ambiente de trabalho é um ambiente para trabalhar.
não é para coisas pessoais. Então, o empregador tem esse poder. Da mesma forma que o empregador tem esse poder, o empregado pode gravar não terceiros, colegas, mas a sua conversa com os outros, com o seu chefe, não existe vedação para que ele também faça essa gravação dentro da Justiça do Trabalho. Não estou falando da Justiça Criminal, vamos dizer assim, né? Mas dentro da Justiça do Trabalho, o que eu tenho como sugestão para clientes que eu atendo no meu escritório, quando estão sofrendo algum tipo de assédio, e principalmente assédio sexual, que esse assédio sexual geralmente ele é feito a portas fechadas. Hoje nós temos equipamentos como canetas, relógios, chaveiros, que fazem filmagens e gravação. Sim. Então, se, por exemplo, no ambiente de trabalho dela não pode usar o celular, ok, ela não vai usar o celular, mas nada impede dela ter algum tipo de acessório desses e gravar a conversa dela com o chefe dela ou com um colega, para que ela tenha uma comprovação e, posteriormente, venha pleitear isso na Justiça do Trabalho com indenização. Bom, eu tenho uma questão, professor, tem uma questão que eu acho importante, que é a última questão, eu vou deixar para o professor Paulo Regis, que são 3 situações diferentes, tá? A primeira seria a seguinte, o valor, o professor Jorge Trindade disse que o atentado à dignidade de uma pessoa é muito difícil da gente mensurar, né? Qual a forma de se indenizar essa pessoa, qual o valor dessa indenização. Mas a gente tem alguns exemplos, para a gente ter uma ideia, e inclui uma outra questão aqui. No caso de não ser provado assédio sexual ou assédio moral, como fica a situação daquele que é empregador e pode, de alguma forma, ter a sua dignidade atingida, no caso, por exemplo, de um assédio sexual, onde ele vá, na sua família, se sentir, né, exposto exatamente, por exemplo, com a sua esposa, no caso, né? Nós temos 2 questões. Primeiro, com relação à indenização, que, conforme o Dr. Jorge falou, o assédio moral, ele pode, inclusive, gerar uma doença profissional e ser caracterizado acidente de trabalho. Sim. E aí nós temos um assédio sexual ou um assédio moral grave, em que a pessoa fica, inclusive, afastada, recebendo benefício previdenciário. E nós temos assédios que abalam psicologicamente o empregado, mas não chegam a causar um afastamento e um acidente de trabalho, vamos dizer. Sim. Mas, por outro lado, se me permite bem rapidinho, há outros tipos de assédio que causam um dano tão irreversível que altera o próprio projeto de vida daquela pessoa. Verdade. Sim. Verdade. Com Troca certeza. de profissão, por exemplo. Não consegue mais trabalhar naquilo, não consegue mais chegar perto daquele trabalho, daquela empresa. Sim. Eu tive casos já de clientes que ficaram internados em clínicas psiquiátricas durante um bom tempo e ficaram afastados em tratamento durante 2, 3 anos para poder conseguir superar aquilo. Agora, com relação às indenizações, elas são muito variáveis, sim, depende do grau do assédio, né? Então, na minha pesquisa, eu vi indenizações de assédio moral de R$3.000, como indenizações de mais de R$100.000, não é? Então, na verdade, depende da gravidade e do elemento de provas. Tinha uma outra pergunta? A pergunta seria, se isso não for provado, não for caracterizado, como é que fica a situação daquele que foi acusado? Daquele que foi acusado. O que acontece? Nós temos esse tipo de processo mais delicado, no qual o advogado do reclamante pode requerer o segredo de justiça. Ou seja, esse processo vai correr em segredo de justiça, ninguém vai saber o que tem ali dentro, nem outros advogados. Somente os advogados titulares que vão ter acesso ao processo. Então, nesse caso, né, o que eu recomendo é que o processo seja mantido em segredo de justiça, que aí não vai gerar nenhum tipo de exposição para a pessoa que ali Bom, nós temos 2 perguntas, eu vou pedir para que o professor possa resumir, porque a gente tem pouco tempo. A primeira é, estas leis sobre assédio moral valem para faxineiras, diaristas, enfim? Essas leis valem para qualquer tipo de pessoa. Sim. E principalmente as pessoas mais humildes, que infelizmente são as que mais sofrem assédio moral e dano moral hoje em dia, inclusive com agressões físicas. Bom, a outra questão é, o registro pode ser alegado posteriormente à espionagem, por exemplo? É o Jadir de Gravataí que pergunta. Jadir, vai ser espionagem se você gravar terceiros. Isso você não pode fazer, isso é ilegal. Agora, se ele está gravando uma conversa dele mesmo dentro de um ambiente de trabalho que o empregador também tem esse poder de gravar, e é claro, ele não pode expor absolutamente ninguém. Vamos dizer que ele está trabalhando num hospital, ele não pode filmar pacientes que estão ali, não é? Sim, então tem um limite nisso. Nós temos
e acho que o tempo está se esgotando, pouquíssimo né? tempo. Então, nós gostaríamos de lhe formular a seguinte questão, e lhe peço a delicadeza, lhe peço desculpas já, mas bem objetivo. A empresa que está obrigada a pagar indenizações, e muitas vezes vultosas, não são poucas. Essa empresa, ela pode, depois de pagar a indenização, se ressarcir do diretor ou do chefe que deu causa ao pagamento da indenização? É possível. A jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem admitido uma ação regressiva da empresa contra o chefe que cometeu aquele assédio. E, inclusive, se ficar comprovado que ele cometeu questões graves, ele pode, inclusive, ser demitido por justa causa. Olha, brilhante a participação, né? Conseguimos evoluir bastante num assunto que é um tabu. Muita gente fala sobre o assédio moral, o assédio sexual, mas não tinha ideia de como processar essa informação ou de como tomar uma atitude. Professor, eu até gostaria de mais tempo, com ter certeza. tempo até para enfrentar a questão do assédio no poder público. É verdade. Né? Mas bom, fica para uma próxima. Fica aqui o convite para o professor voltar, professor Felipe. Volte quando for possível. O quadro está aberto toda quinta-feira, estaremos de volta. Professor Jorge Trindade, professor Paulo Regis, sempre com um convidado especial, por isso agradecemos muito, professor Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Posso concluir aqui? Por favor, rapidamente. Para concluir, eu queria colocar que na minha pesquisa sofrem mais assédio moral no trabalho, de acordo com a pesquisa que eu fiz em processos reais. Mulheres, pessoas com opção sexual diferente, homossexuais, transexuais também são muito vítimas. Tá? Pessoas mais jovens, entre 18 e 26 anos, com salários de valor menor, uma média de entre salário mínimo, mais ou menos. Pessoas que não têm curso superior, que trabalham como auxiliares e atendentes, que recebem ofensas e xingamentos, que trabalham no comércio e na indústria, onde ocorre mais em função do ambiente competitivo, e as indenizações variam em média entre 10 e 20 mil reais. Tá bom. Bom, temos informações agora e a gente espera que você, se está nessa condição, não fique calado. Busque o seu direito, tá bom?